Fala galera, eu sou o Davi e este é o curso de escrita criativa no Rolê da Criatividade, que você vai encontrar disponível em 3 vídeos aqui no canal Davi no Rolê. Esse curso nasceu porque eu percebi que várias pessoas passaram a se interessar mais por escrever no período de isolamento social que vivemos durante a pandemia. Talvez para colocar para fora aquele monte de experiências e emoções que surgiram naquele momento tão difícil para todos nós. Então, resolvi juntar todas as informações que eu adquiri nos cursos de escrita criativa, que eu fiz com alguns profissionais, e também com a minha própria experiência como escritor. É que eu sempre amei ler e escrever. Então, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou Davi, tenho 19 anos, sou estudante universitário, faço faculdade de Tecnologia da Informação, TI, nasci e moro na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro e aos 10 anos de idade fui diagnosticado dentro do espectro do autismo, no nível 1 de suporte. E foi exatamente por isso que eu preparei esse curso pensando em ser o mais acessível possível para pessoas que possam ter ou algum tipo de deficiência ou um processamento sensorial diferente. Eu comecei cedo no mundo da leitura e da escrita. Quando eu tinha 7 anos, criei um blog chamado Escritor do Amanhã. E foi ali que eu publiquei os meus primeiros textos, ainda bem infantis. E desde aquele tempo que eu escrevo com frequência. A literatura serviu para mim como um instrumento de inclusão. E por ter sido tão importante para mim, que eu quero dividir com vocês esse momento. Agora que você já me conhece um pouco melhor, vamos então começar a aula? Hoje nós vamos ver os seguintes tópicos: o texto como conexão, como sair do lugar comum na hora de escrever, onde nasce o texto, o medo de me expor, será que tenho jeito para escrever? Acho que não vou ter assuntos. Itens básicos para uma boa escrita, o fantasma da inspiração e hábitos que podem ajudar na escrita. Viu que temos muito assunto para tratar neste primeiro vídeo? Então, vamos lá! Aqui nós vamos falar da escrita não apenas como um conjunto de técnicas, porque a escrita é muito mais do que isso. É uma forma de relação, um instrumento de conexão. Eu não sei qual é a sua finalidade com a escrita. Pode ser que você queira fazer bons textos para publicar nas suas redes sociais, ou simplesmente desenvolver sua capacidade de se comunicar, ou pode ainda querer usar a escrita como um passatempo, um lazer, ou quem sabe até ser um escritor profissional, ou até mesmo usá-la como terapia. E por falar na escrita como uma terapia, tem uma frase do Goethe que diz assim: escrever a história é um modo de nos livrarmos do passado. Eu mesmo conheço muita gente que já se curou de tristezas e aborrecimentos escrevendo. Não importa seu motivo, vamos à escrita. Agora, vamos falar sobre algumas dificuldades que podem existir no caminho de quem quer escrever. 1. Acreditar que a escrita se resume a normas e técnicas. Como eu disse lá no comecinho, muita gente pensa que escrever é apenas saber de cor um conjunto de regras e de técnicas. Mas se a gente olhar assim, a gente vai reduzir muito o universo da escrita. Porque escrever pode ser muito mais do que isso. A escrita é uma forma de encontro, de conexão comigo, com o outro e com o mundo. A gente costuma dar importância para a técnica e fica com um olhar muito exigente, muito inflexível para o texto. Eu falo isso por experiência própria, porque meu pai é professor e minha mãe é jornalista. Então, eu sempre convivi com apego pelas normas da língua e pela técnica de escrever, que são características das profissões deles. E além disso, por eu ser autista, também tenho uma certa rigidez diante de algumas coisas, até mesmo para escrever. Só que o texto é um universo amplo, é uma forma de se encontrar com o outro, é algo muito mais humanizado. E aqui, meu objetivo é mostrar para você de que maneira a palavra pode chegar até o outro, para dar uma alma ao seu texto.
E para fazer isso, eu preciso deixar de usá-lo só para teorizar a vida e passar a vivenciá-lo de verdade. Muitas vezes o texto tem uma forma perfeita, mas não tem alma. Já viu aqueles textos que se prendem apenas a estatísticas ou a fatos frios? Pois bem, eles certamente são descartados muito rápido, porque não despertam emoção, não criam conexão com o leitor. Provavelmente a pessoa pega, lê uma vez e não volta a pegar neles de novo, porque não promovem uma proximidade com quem está lendo. O ideal é que a pessoa que lê o seu texto se sinta próxima a você, como se estivesse dentro de um diálogo ou que se identifique de alguma forma com o que você escreveu. E como fazer isso, afinal de contas? Buscando dentro de você o sentimento sobre aquele tema. Nós temos que sair do que chamamos de lugar comum. É preciso passar para o texto uma experiência de emoção que é só sua. O texto tem que nascer de um lugar mais profundo. Por exemplo, aposto que se eu pedir aqui para alguém falar sobre preconceitos com pessoas com autismo, a maioria vai falar coisas como: há muito preconceito com as pessoas com deficiência na sociedade ainda hoje. Dados do IBGE mostraram que 85% dos autistas brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Esse é só um exemplo que estou dando aqui para ilustrar para vocês. Mas nesses casos, a forma do texto pode até estar correta, mas é apenas uma teoria sobre o tema sugerido. Porém, a partir do momento que você conta uma situação de preconceito que você viveu ou presenciou e diz como que você se sentiu e o que aconteceu com você a partir disso, aí sim você coloca alma no que escreveu. Esse é o caminho para tocar quem está lendo o seu texto e não se tornar só mais um conjunto de letras que vão ser descartadas. Eu tenho alguns exemplos dentro da minha casa mesmo. Vou contar um para vocês. Minha mãe é escritora e uma vez ela escreveu sobre uma viagem nossa, comparando essa viagem com a maternidade atípica. Um assunto que ela conhece bem, já que eu estou dentro do espectro do autismo. Nessa viagem, a gente teve uma série de medos. Ficamos perdidos, reservamos a hospedagem no lugar errado, não tínhamos escolhido esse roteiro. No começo, achamos que estava dando tudo errado, mas por causa dessas adversidades é que acabamos conhecendo um lugar lindo. A hospedagem era uma casinha de pedra no alto de uma montanha que neva, e com quilômetros de plantações de uva. Tratava-se de um cenário daqueles que a gente nunca vai esquecer. Maternidade atípica, uma viagem diferente. Um fim de semana com passeio de trem e colheita de uvas. Essa era a promessa. Uma amiga nos convidou para esse programa à beira do Rio Douro, em plena época das vindimas, a pisa das uvas para a produção de vinho. Por ser longe de casa, tínhamos que pernoitar na região. Depois de uma rápida pesquisa na internet, encontramos uma hospedagem que parecia ser próxima à estação de onde partiria o trem. Reserva feita, pegamos estrada numa linda manhã de sábado, rumo à locomotiva histórica. Depois de muitos quilômetros de expectativa, o GPS do carro nos levou a umas ruas de chão, estreitas e desertas, com subidas e descidas íngremes, passando por campos imensos de plantação de uva e alguns vilarejos ermos. Era tarde quando finalmente encontramos a hospedagem, que parecia ter saído de um filme de ficção. Era uma casinha de pedra, feita por pastores que séculos atrás pernoitavam ali para tocarem seus rebanhos. Ficava no alto de uma montanha, sobre a qual a neve desliza em alguns meses do ano. A pequena aldeia tinha menos de 100 habitantes. Nenhum bar ou restaurante, e o único som era do vento forte que cantava nos nossos ouvidos uma nota diferente a cada movimento que fazíamos para contemplar aquela vista. Logo na entrada, uma combinação de cheiros nos conduzia até uma mesa farta, com chás, compotas de geleias, pães e bolos artesanais e frescos, típicos daquele vilarejo singular. Uma lareira nos garantia um pernoite aquecido entre as paredes frias de pedra.
É certo que não teríamos escolhido aquele lugar se soubéssemos que era fora da nossa rota turística, longe da estação. Foi lindo, prazeroso e inesperado. Tá gravando? Tá. Olha que lindo. A maternidade atípica é assim. É como um passeio que foi planejado dentro de um roteiro que todo mundo faz. Pernoite numa pousada na cidade, perto dos principais pontos turísticos, na zona urbana. Mas que quando nos damos conta, estamos em um caminho diferente do que imaginamos e que nos coloca à frente de desafios, medos, subidas e descidas que nos dão frio na barriga, mas que também nos ensinam a crescer, a ter coragem e a provar novos sabores, cheiros e paisagens deslumbrantes. A maternidade atípica é uma viagem por caminhos que você provavelmente não escolheria, mas que são tão cheios de encantos quanto os outros roteiros. É só uma viagem diferente. Olha, posso te dizer que muita gente ficou emocionada com o que ela escreveu. Então, com o que vimos até aqui, percebemos que são 3 camadas que a gente deve trabalhar no texto. A problemática, o que essa problemática gerou e o sentimento que ela causou. Então, galera, às vezes para sair do tal lugar comum, é necessário ir fundo em algumas emoções. E isso às vezes até dói, mas é essa emoção única que vai dar alma ao seu texto. Nessa hora, você vai ver que não importa se você tem ou não diplomas, títulos ou estudos. O que importa é quem você é. 2. Medo de se expor. O medo de se expor também pode atrapalhar muito na hora de produzir um bom texto. Como acabamos de ver, o texto não nasce da superficialidade, mas de um lugar mais profundo. E isso implica em mexer com a nossa intimidade. E é aí que chegamos num ponto decisivo. Muita gente nessa hora desiste de escrever um texto que faça diferença, porque ele vai ter que mergulhar mais fundo. Realmente a exposição não é uma coisa fácil. Mas se você quer escrever um texto que cause um encontro com o outro, você vai precisar dar esse salto de coragem. É bom deixar claro que muita gente, quando chega nesse ponto, decide por não seguir adiante. Não tem problema. Simplesmente a pessoa avaliou e percebeu que não está pronta nesse momento para dar esse salto de coragem. O importante é que seja uma decisão consciente. Ainda sobre exposição, é muito comum o medo do julgamento, da crítica, da opinião dos outros. Mas quando você escreve e mostra para alguém, você já está correndo o risco de ser criticado. As pessoas podem ou gostar muito, ou gostar pouco, ou simplesmente não gostar. E você tem que estar blindado para receber esse tipo de reação. Não deve ficar ofendido ou desanimado com as opiniões. Isso me lembra uma frase do Walt Disney. Ele disse assim: "Não pretendo divertir os críticos. Vou tentar a sorte com o público." Imagina se ele tivesse desanimado diante das primeiras críticas. Não teria nos dado tantas alegrias, não é mesmo? Ah, e ainda falando de exposição, é sempre bom lembrar que nós somos responsáveis por tudo que escrevemos e publicamos. Então, atenção! Se o tema que você escolheu envolver outra pessoa, avalie se pode ser ofensivo ou se vai prejudicar a imagem de alguém. A exposição é sua, sobre você. Ou, quando for sobre o outro, que seja com respeito, cuidado e consentimento dessa pessoa. Não se esqueça nunca que a gente tem um compromisso ético e moral, em que a internet não é território sem lei. Você pode ser responsabilizado, inclusive juridicamente, por coisas que vier a publicar. Avalie muito antes de jogar o seu material para o mundo. Mas isso não é para botar medo não, tá? Se você escrever com cuidado e respeito, não precisa ter medo. 3. Achar que não tem jeito para escrever. Vou te dar uma boa notícia. Você já tem jeito para escrever. A escrita está aí, dentro de você. Os cursos, inclusive este aqui, só iluminam o caminho para você encontrar o seu próprio jeito de fazer. Como vimos há pouco,
Para o leitor se sentir tocado pelo que você escreveu, ele precisa se sentir próximo. E para ele se sentir próximo a você, você precisa se mostrar além da superficialidade. Então, vai depender se você está disposto a dar o salto de coragem de dar ao seu leitor aquela proximidade que ele precisa para ser tocado pelas palavras, ou não. Outro fator importante: observe se você não está sendo muito perfeccionista com você mesmo. Cuidado com essa cobrança por perfeição, porque ela pode fazer você se auto-sabotar. 4. Achar que não vou ter assunto. Outra dificuldade que pode acontecer na hora de escrever é você achar que não vai ter assunto. Mas, pensa comigo, a cada vez que você abre os olhos, você encontra centenas de temas ao seu redor que pode servir de inspiração. O dia que amanheceu, sua cama desarrumada, seu cachorrinho te chamando para brincar e muitas outras cenas normais da sua rotina. 5. Comparar-se com outros escritores. É muito bom a gente ler e ter os nossos autores preferidos, mas tenha cuidado com uma coisa que pode acontecer quando você lê autores que você admira. Não se compare a eles nem a ninguém. Admire, mas sem se comparar. Essa admiração é saudável quando serve de estímulo para você melhorar, mas pode te desestimular se você ficar se comparando e achando que nunca vai ser tão bom quanto eles. Agora, depois que identificamos algumas barreiras, e espero que elas já estejam resolvidas em você, vamos falar sobre a estrutura básica para começarmos a escrever bem. 1. Ter um dicionário. Eu sei que hoje em dia, principalmente a minha geração e as mais jovens ainda do que eu, estão cada vez mais usando a internet e cada vez menos o papel. Mas é muito importante ter um dicionário, desses de papel mesmo. Nem sempre a internet vai resolver seus problemas de achar sinônimos ou significado das coisas. 2. Identificar as questões da língua portuguesa que são complicadas para você. Temos que ter clareza sobre as nossas dificuldades com a língua, para tentarmos minimizá-las. Um verbo que você sempre erra, uma palavra que você sempre tem dúvida. Então, depois disso, treine bastante essas questões, porque nenhum curso, nem esse aqui, vai fazer esse milagre de te ensinar tudo sobre a nossa língua. Aqui em casa, até meus pais, que trabalham com isso diariamente, têm gramáticas e consultam sempre para tirar dúvidas. 3. Leia o máximo que puder. Não tem como uma pessoa escrever bem se ela não lê. Escolha um tipo de leitura que você goste e crie esse hábito. Pode ser jornais, revistas, blogs. Escolha bons escritores e jornalistas para que você possa ler em boas fontes. E outro detalhe muito importante. Podemos admirar esses escritores e nos inspirar neles, mas não devemos imitá-los nem copiá-los, e muito menos a ponto de ser um plágio. Temos que ter muito cuidado com isso. 4. Estrutura do texto. Veja bem, no seu dia a dia, quando você vai falar com alguém, você segue uma sequência lógica, né? Tipo, oi, bom dia, tudo bem? Qual é o preço? Pois é, da mesma forma que quando chega em algum lugar as coisas que você fala precisa ter uma sequência lógica, o seu texto também tem que ter começo, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se estiver tudo confuso na cabeça e você não organizar, o texto não vai chegar bem até o seu leitor. Mas vamos ver isso mais detalhadamente no próximo vídeo. 5. Não repetir palavras e estilos. Preste atenção nas palavras e estilos de construção que você costuma usar para evitar repeti-los nos textos. Às vezes a gente faz isso e nem percebe. Eu mesmo costumo usar palavras rebuscadas, que às vezes causam dificuldade de entendimento em quem está lendo. Essa é uma das características presentes no autismo que eu tenho. Conheço outros autistas que não têm, mas eu sempre gostei de palavras mais rebuscadas, no linguajar mais formal. Isso geralmente causa um estranhamento nas pessoas quando eu falo. Mas não há nenhum problema em este ser o meu estilo, pois eu gosto dele e ele diz muito de mim. Só que já percebi que eu sempre repito algumas palavras
ou alguns tipos de construção. Bem lembrado, tenho que começar a olhar para novas estruturas narrativas e me inspirar nelas. 6. Pratique. Essa é a mais importante de todas. Você só vai aprender e se tornar um bom escritor ou uma boa escritora à medida que for praticando. Até há uma frase famosa do pintor Pablo Picasso que diz assim: quando vier a inspiração, que ela me encontre trabalhando. Então, vamos praticar bastante? Pode até ser difícil no começo. Não vai ser de uma hora para outra que você vai virar um super escritor. Você precisa treinar essa habilidade. E aí, quando a inspiração aparecer, você já vai estar melhor do que estava antes. Hábitos que podem ajudar na escrita. Eu queria falar sobre alguns detalhes que podem ajudar na sua produção textual. São questões que até parecem bobagem, mas que são definitivas para o seu resultado. E sabe por quê? Porque se para você escrever já é um desafio, é importante a gente tirar de cena as questões que podem dificultar ainda mais o processo, concorda? E a primeira de todas é sobre horário. 1. Horário para escrever. Eu observei que tenho mais disposição para escrever na parte da tarde, depois que eu volto do trabalho. Mas tem gente que funciona melhor de madrugada, ou à noite, ou de manhã. Então, observe qual é o horário no qual você rende mais e se beneficie desse horário. Coloque esse tempo na sua rotina, para fortalecer ainda mais o hábito de escrever. Isso faz toda a diferença. 2. Local para escrever. Olha, tem gente que consegue escrever em qualquer lugar. Não é o meu caso. Para que eu consiga render bem, o ideal é estar aqui no meu cantinho, que é esse aqui, ó, que você está vendo. Com computador, estante, livros, boa temperatura e organizado. Já tem um escritor português chamado Augusto Abeleira, que disse assim: escrevo quando me apetece, e sempre nos cafés. Viu só? Eu acho que eu não conseguiria escrever nos cafés. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter um quarto ou escritório, um lugar exclusivo para isso. Se é esse o seu caso, ainda assim, procure definir um cantinho, ou na sala, ou em outro cômodo, desde que você se sinta à vontade dele para escrever. Cada um deve identificar qual é o seu melhor lugar para praticar a escrita. 3. Roupa e postura. Calma, não vou dizer que você tem que ter uma roupa certa e que tem que se arrumar todo para escrever. Seria bom identificar de que maneira você fica mais estimulado a escrever. Se é de pijama, roupa despojada ou se é arrumado como se estivesse trabalhando fora. Em relação à postura, a mesma coisa. Tem gente que gosta de produzir jogadão ou no sofá ou na cama. Como eu disse, cada um vai encontrar o que é melhor para si. O importante é prestar atenção nesses detalhes. Bem, pessoal, já estamos caminhando para o final desta nossa primeira aula e eu guardei para este momento uma questão bem falada quando o assunto é a escrita: a famosa inspiração. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece sempre. Sentir vontade de escrever, mas ficar um tempão olhando para a folha em branco ou a tela em branco e não conseguir escrever nada. A inspiração não vem. Os escritores até chamam isso de fantasma da página em branco. Vamos tentar criar alguns hábitos ou comportamentos para nos ajudar na inspiração? Tire um tempo para ficar sozinho. Para se inspirar, é bom ficar um tempo do dia sozinho, com suas próprias ideias, quieto. É que se você ficar o tempo todo num ambiente tumultuado, ou com conversas, ou cheio de demandas do dia a dia, você não vai conseguir pensar e se inspirar. É claro que conversar e estar no convívio com outras pessoas também é muito inspirador, mas você precisa de um tempo sozinho para processar. Contemplar, ser um bom observador. Tente fazer o exercício da contemplação. Por exemplo, quando estiver andando pelas ruas, ou no transporte, ou qualquer momento que esteja nos ambientes, observe as pessoas, as paisagens e os comportamentos, porque de todas essas situações pode surgir inspiração. Crie repertórios. Viver experiências é a melhor forma de criar repertórios. O hábito da leitura, por exemplo.
Mas há outras maneiras também. Viajar, ir a exposições, shows, eventos, conversar. Viver observando e refletindo cria repertórios. Anotar todas as ideias. Quando você tiver boas ideias e achar que elas vão render bons textos, não confie na sua memória. Não tenha certeza de que mais tarde você vai lembrar. Por isso, anote sempre. Pode ser um bloco de anotações reservado para isso, ou crie um grupo de WhatsApp de você com você mesmo e escreve ali todas as ideias que tiver. E atenção, não subestime nenhuma ideia. Se ela surgiu, é porque há a possibilidade de virar um bom texto sim. Não corra o risco de perdê-la. Tem também algumas citações mais descontraídas sobre essa questão de inspiração. Por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo disse que a musa inspiradora dele é o prazo de entrega. Ou seja, quando a pessoa trabalha profissionalmente com a produção de textos, ela tem prazo para entregar. Então, segundo ele, a inspiração tem que vir de qualquer jeito. Bem, ele até deve ter razão, né? Mas se a gente puder facilitar para a inspiração chegar, é bem melhor, você não acha? Agora, antes de ir para a parte final desta aula, vamos dar uma descontraída? Olha o que eu selecionei para vocês. A gente está aqui falando sobre a escrita e o desafio de escrever. Aí eu lembrei de uma exposição que eu fui quando morei em Portugal, que era uma coletânea de fotos e frases de escritores portugueses sobre o que é ser escritor. Se você prestar atenção em cada uma, vai perceber que tem muito do que a gente falou aqui. Vamos ver? A escrita é redentora. Os escritores são seres de liberdade e de libertação dos outros. Lídia Jorge. Escrever é corromper as coisas que são decididas como estabelecidas. É revolver a terra. É recriar e olhar as coisas por uma nova perspectiva. Mário Cláudio. Quem escreve não pode olhar para onde toda a gente está a olhar, mas para o outro lado. Gonçalo M. Tavares. Usar a palavra, dar-lhe vida, confiar nela para que nela vejam verdades poderosas. Augustina Bessa Luiz. A escrita implica um ato de comunicação. Escrevo para alguém, mesmo que não saiba exatamente para quem, e tenha consciência que este trabalho implica sempre em uma parceria com o outro. Mário de Carvalho. Escrevo para um leitor que invento. Procuro descobrir algo importante na interpretação da realidade. Augusto Abelaira. O mais interessante é que essas fotos já têm mais de 2 anos e naquela ocasião eu nem imaginava fazer este curso. Isso prova o que a gente falou sobre conviver com outras pessoas, conversar, visitar lugares, eventos, tudo isso para criar repertórios. Graças a esse passeio, eu pude enriquecer esse vídeo com essas informações. Bem, pessoal, chegamos ao final deste nosso primeiro encontro e então quero deixar aqui um exercício para você fazer. Para treinar o seu olhar sobre as coisas, seu poder de observação e para sair da superficialidade, eu propus um exercício. Lembra que eu disse que quando a gente acorda e encontra centenas de temas à nossa frente que podem vir a texto? Pois bem, escolha uma dessas coisas simples que fazem parte do seu dia a dia e faça um texto sobre ela, mas com um olhar não automático. Vou dar um exemplo. Uma amiga uma vez me contou que um professor dela de redação mandou que cada aluno escolhesse um objeto ou situação do dia a dia que aparentemente não teria potencial para virar tema de texto. Ela escolheu janelas. Então, ela falou sobre as janelas de vários lugares, fazendo um paralelo com a realidade onde elas estavam. Por exemplo, a janela de um presídio, que para o detento é o único contato dele com o mundo, a janela de um hotel de luxo, por onde astros e estrelas podem desfrutar de paisagens deslumbrantes. E assim, através das janelas, que é um objeto inanimado, ela criou um texto cheio de emoção e de reflexão. Agora é a sua vez. Então, galera, esse foi o nosso primeiro encontro do curso No Rolê da Criatividade. Mas temos mais 2 sobre escrita criativa. Antes de terminar, eu queria pedir a você para escrever nos comentários o que é a escrita para você,
que eu vou adorar saber o que ela representa na sua vida. Ah, se você curtiu, se achou que a aula pode ajudar você ou outras pessoas, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal para fortalecer o projeto e a gente continuar gerando conteúdos de qualidade. Espero que tenham gostado e aguardo vocês nos próximos encontros. Até lá, galera!